É um privilégio para todos nós estudar um tema extremamente oportuno, que é a cura e a autocura. Tema extremamente atual, né? E vamos, à luz da doutrina espírita, estudar o Evangelho de Jesus e compreender melhor esse assunto que ainda no planeta Terra é mal compreendido, especialmente no Ocidente. A gente ainda tem uma visão tanto quanto distorcida do que seja saúde. Se a gente buscar os dicionários, vamos encontrar definições ainda como saúde sendo a ausência de doença. E a gente sabe que o conceito de saúde ele é muito mais amplo do que isso. Até mesmo as autoridades humanas, como a Organização Mundial de Saúde e mesmo a ciência humana, já compreende a saúde como um conceito mais amplo, como um conceito de saúde integral, não apenas o corpo físico sem doenças, mas muito mais uma definição enquanto um equilíbrio, uma harmonia das vertentes orgânicas, sim, porque o corpo físico é a nossa carruagem, né? É o nosso veículo, é o nosso instrumento de trabalho, só que a gente não pode confundir o instrumento com o trabalhador. Então não podemos confundir o violão com o violonista. Nós não somos esse corpo físico, nós somos espíritos. E, portanto, quando a gente vai estudar cura e autocura, vamos estudar lembrando, em primeiro lugar, isso, que nós somos um espírito, nós não somos esse corpo. Então, a saúde deste corpo físico, que é a nossa ferramenta, que é o nosso instrumento, é uma das vertentes da saúde, mas, curiosamente, ela é muito mais consequência, ou seja, o equilíbrio do nosso corpo físico é muito mais consequência de uma harmonia íntima do que propriamente a causa. Então nós vamos estudar a saúde do ponto de vista do equilíbrio mental, da harmonia de sentimentos, de pensamentos, da consciência tranquila pelo dever retamente cumprido, pela certeza do futuro, porque para o materialista é duro, é difícil, né? A gente acha assim, até tem uma certa piedade daqueles que veem o mundo apenas pela ótica materialista, porque eles estão enxergando apenas uma página do livro, né? Então, muitas vezes, as coisas que acontecem em nossa vida podem não fazer sentido para o materialista. Como que ele explica uma criança de 4 anos com câncer? Parece assim que Deus estava dormindo, né? Ou se é que existe Deus na concepção de um ateu, de um materialista. E por isso é uma bênção para nós poder estudar esse assunto à luz da doutrina espírita, com o Evangelho do Cristo numa mão e com a obra de Kardec na outra, para nos abrir aí as questões profundas e complexas que envolvem a cura e a autocura. Quem escolheu o título do estudo de hoje foi muito feliz, porque ao colocar esse binômio cura e autocura, já nos dá uma pista muito importante, que Jesus deixou para nós em seu Evangelho. Qual seja, se a gente parar para pensar, só existe autocura. Ou seja, nós somos os verdadeiros responsáveis pela nossa saúde, pelo nosso equilíbrio íntimo, pelo nosso equilíbrio vibracional, pelos pensamentos retos, claros, ou ainda malsãos que desenvolvemos, pelo sentimento equilibrado, já tentando, se esforçando para conectar com o bem, com as faixas vibratórias de benfeitores. Então, por um lado é uma ótima notícia, porque significa que nós somos médicos de nós mesmos, nesse sentido.
Por outro lado, evidentemente, pressupõe uma responsabilidade muito grande. E aí, quando a gente estava estudando e preparando para esse encontro, amigos, nós nos lembramos logo e trouxemos aqui como uma primeira reflexão da questão 101 do livro O Consolador. Porque Emmanuel vai responder uma pergunta, que é essa da questão 101 do livro O Consolador, psicografia do nosso amado Chico Xavier, que talvez muitos de nós esteja fazendo hoje, nesse momento ímpar que estamos vivendo. Então, o que é perguntado para o benfeitor Emmanuel? Traduzindo aqui para o mineirês, mas espera lá, será que os espíritos, os benfeitores, não poderiam trazer para nós as curas das doenças? Câncer e outras tantas? Essa é a pergunta feita. E Emmanuel vai responder, e aí fica o convite, né, o primeiro para casa, que a gente estude depois dessa resposta, da questão 101 do livro O Consolador, que é uma obra que muitos de nós estudam, né, e conhecem. Mas eu vou aqui apenas trazer um pedacinho da resposta para que a gente possa refletir juntos nesse tema cura e autocura. Então a pergunta foi essa, mas por que não é permitido às entidades espirituais trazer essas curas? E aí Emmanuel responde o seguinte: antes de qualquer consideração, devemos examinar a lei das provações e a necessidade de sua execução plena. Então a gente não pode esquecer, amigos e amigas, que estamos matriculados no hospital. O planeta Terra é escola, sim. É oficina de trabalho, com certeza. É um presídio, no sentido profundo do termo, daqueles que estão aprisionados num corpo físico e num planeta de expiações e provas para buscar ressarcir débitos, adquirir novas experiências. Mas é também o nosso planeta um hospital submetido a leis divinas. E uma das leis divinas, Emmanuel está lembrando aqui no início dessa resposta, é a lei de provações. E não cabe à espiritualidade superior nos retirar as provas e as expiações. Jesus nos deu a chave ao dizer que ele aliviaria as nossas dores, as nossas cruzes. Mas ele convida cada um de nós a pegar a sua própria cruz e segui-lo. Mas Emmanuel continua dizendo o seguinte, e aí eu vou pular aqui porque eu só quero estudar um trechinho e deixar aí como primeiro para casa para todos nós estudar a íntegra dessa resposta. Olha só. A doença incurável traz consigo profundos benefícios. A gente, numa primeira leitura, pode legitimamente pensar, mas como é que pode uma doença incurável, trazer profundos benefícios? Onde é que já se viu um negócio desse? Mas Emmanuel explica. Que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhes apodrecem a vaidade? É uma pergunta forte, né, amigos, que Emmanuel faz aqui. Mas já nos dá uma chave do estudo do tema da noite. Que seria das criaturas terrestres que somos se não fossem as doenças provisoriamente incuráveis para apodrecer as nossas vaidades? Então aqui Emmanuel já nos mostra que as verdadeiras doenças não são aquelas que nós pensamos. Quando ele diz que as doenças incuráveis são recursos preciosos da justiça divina para irem exterminando a nossa vaidade, o nosso orgulho, o que ele está nos revelando aqui? E para bom entendedor, pingo é letra, né? Que as verdadeiras doenças que a gente precisa lutar para combater num esforço diário são as doenças da alma. Não é o câncer, a AIDS,
a pneumonia. É óbvio que se nós estamos encarnados aqui vestindo um uniforme físico, é legítimo, e eu diria até que é nosso dever, lutar para alcançar as curas para as doenças corporais. Afinal de contas, uma das leis divinas, um desdobramento da lei de amor, que Allan Kardec vai estudar na terceira parte do Livro dos Espíritos, é a lei de conservação. Então devemos lutar pela vida, lutar pela conservação, com todas as nossas legítimas forças. É nosso dever, mais do que um direito, é nosso dever. Por isso que um espírita cristão jamais pode admitir eutanásia, aborto, suicídio. Por quê? Porque só Deus é o legítimo senhor da vida. Só a Deus cabe dizer que a nossa jornada terrestre terminou. Quem é o cientista ou as ciências humanas para dar a última palavra em matéria de vida eterna? Então, Emmanuel está dizendo, as nossas verdadeiras doenças são as doenças do espírito. E aqui ele está apontando a vaidade, poderíamos desdobrar para o orgulho, para o egoísmo, para a indiferença. E ele diz mais que são as doenças terrestres que são instrumentos de cura. Olha que interessante, parece contraditório. Mas ele faz uma pergunta que, se a gente for refletir, quando ele diz assim, o que seria de nós aqui encarnados se não fossem as doenças? Nós podemos responder, se tivermos um exercício difícil para nós ainda, mas necessário, que é um exercício de humildade. Se não fossem as doenças terrestres, estaríamos pulando carnaval o ano inteiro, não é? A maioria, pelo menos, dos habitantes, porque aqui estão matriculados, tanto encarnados quanto desencarnados, no hospital da Terra, espíritos ainda que precisam de expiações e provas. Então, se não fosse a cirrose, eu provavelmente enveredaria de novo para as estradas do alcoolismo. Então, à medida que a gente vai compreendendo isso, nós aprendemos um conceito importantíssimo para estudar esse tema da cura e da autocura, que é o tema da paciência. Já pararam para pensar por que se chama paciente? Então, aquele que está matriculado no hospital, nós não chamamos de paciente? Não é por acaso. É porque nós precisamos de paciência. Entender que o tempo de Deus não é o nosso. Nós já compreendemos isso intelectualmente, não é? Todos nós, quase todos os dias, ao orar, fazer uma prece do Pai Nosso, nós dizemos assim, né, no meio da prece, seja feita a vossa vontade, Senhor. Não é verdade? Só que cá para nós, muitos, e aí a carapuça, né, vai vestir só aqueles que acharem que merecem, a gente gosta que seja feita a vontade de Deus, quando a vontade de Deus coincide com a nossa, não é? Porque quando a vontade de Deus não acompanha os nossos desejos imediatistas, não raro vem a rebeldia, a descrença. Então é muito importante a gente pensar sobre isso para entender, tem alguém aqui entre nós mais sábio ou mais amoroso do que Deus? Tem alguém mais amoroso ou mais sábio que Deus? Então não é melhor a gente entregar a nossa vida nas mãos de Deus, que é todo sabedoria, e todo misericórdia e todo amor? Então, se Ele não nos trouxe a cura para uma doença física nossa ou de um ente amado, nós até podemos dizer assim, não sei porquê, Senhor, não sei porquê, não consigo compreender. Tudo bem, até aí é legítimo. Mas nós podemos ter uma certeza, que isto é o melhor para nós. É isso que Emmanuel está dizendo aqui,
e que a espiritualidade superior nos traz em diversas lições. No Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, na obra subsidiária de Chico Xavier, por exemplo, no livro Nosso Lar, e se der tempo nós vamos passear por alguns desses ensinos aqui. Mas só para fechar o livro Consolador, Emmanuel continua dizendo o seguinte, também com uma pergunta, porque dentro de um método socrático, né, ao fazer perguntas, os espíritos superiores nos levam e querem nos levar a meditar. Então ele pergunta assim, até onde poderiam ir o orgulho e o personalismo do espírito humano sem a constante ameaça de uma carne frágil e atormentada? Essa pergunta é muito oportuna, né, amigos? Porque, olha só, sabedores que a nossa carne é fraca, que todos nós, cedo ou tarde, vamos ter que depositar de volta no vestiário o uniforme físico, devolvê-lo para a terra e voltar para a nossa casa real, que é a nossa casa espiritual. Sabedores disso, nós já damos as mais chamativas demonstrações de vaidade, de personalismo, de indiferença, de egoísmo. Imagina se não fosse essa permanente, nas palavras de Emmanuel, ameaça de uma carne frágil. Que ninguém se engane aqui. Não é que, então os espíritos superiores querem nos ameaçar, nos ensinar pelo medo, pela ameaça? Absolutamente não. Eles querem nos ensinar sempre pelo amor. Mas, às vezes, dizem também os espíritos, o canto de um passarinho não é suficiente para nos acordar. Às vezes a gente precisa, assim, de um chamado mais forte. Porque o nosso coração está tão empedernido ali na indiferença que a espiritualidade, metaforicamente, precisa usar uma britadeira ali de uma úlcera, de um câncer, que não foram provocados pelos espíritos que tutelam os nossos destinos aqui reencarnados. Foram provocados por nós próprios. Por isso o tema do estudo é tão feliz ao nos dizer a autocura. E aí, só para fechar esse trecho da resposta que Emmanuel dá na questão 101, ele nos dá um outro exemplo, olha só. Observemos as dádivas de Deus no terreno das grandes descobertas, mobilizadas para a guerra de extermínio. E contemplemos com simpatia os hospitais isolados e escuros, onde tantas vezes a alma humana se recolhe para as necessárias meditações. Então, Emmanuel usa uma analogia para dizer assim, olha, Deus, através dos mecanismos e dos algoritmos da justiça divina, abriu para a Terra uma evolução científica que não conhecíamos há milênios. E o que nós fizemos com essas benesses divinas, muitas vezes? Transformamos em armas de extermínio, não é verdade? Então, para o desenvolvimento de uma bomba atômica, são necessárias inteligências de alta capacidade evolutiva. Só que nós precisamos desmembrar a lei de progresso numa evolução intelectual e numa evolução moral. Então nós temos muitas vezes cientistas, filósofos da mais alta hierarquia evolutiva do ponto de vista intelectual, mas ainda atrasados do ponto de vista moral. Consequência disso, fazem-se necessários os hospitais terrenos. Emmanuel vai dizer. Então aqueles hospitais silenciosos e às vezes até mesmo obscuros e ignorados pela maioria de nós, são instrumentos da misericórdia e da justiça divina. Então, quando Napoleão precisa de anos ali isolado na ilha de Santa Helena, por que Deus permite isso? Por uma inteligência rara, né?
que comandou os destinos da França e que tinha uma missão tutelada por Allan Kardec, mas que não conseguiu cumprir plenamente a sua missão. Ele precisa daquele momento, como todos nós precisamos, para, diz Emmanuel, as necessárias meditações, reflexões. Então a Bíblia tem um provérbio que é muito sábio, diz assim: há mais sabedoria num velório do que numa festa, não é verdade? Quando nós estamos com saúde, com dinheiro na conta, a família toda bonitinha, uma pessoa que nos ama e que nos dá beijos e abraços do nosso lado, não é raro nós nos esquecermos de Deus, nos esquecermos de meditar sobre os valores da humildade e da caridade. Nós muitas vezes nos encapsulamos no orgulho, na vaidade, achamos que é mérito. Eu trabalhei muito para chegar até aqui, e às vezes é até verdade, trabalhou mesmo. Mas por que muitos outros trabalharam até mais e não alcançaram? Já pararam para pensar sobre isso? Que a gente acha assim, que a lei de trabalho, a lei de ação e reação, ela traz uma meritocracia, e é verdade, mas quando a gente lê uma página do livro, né, uma reencarnação, muitas vezes somos induzidos a falsamente concluir que está tendo alguma injustiça. Poxa, por que aquela pessoa ali, como diz no popular, tudo que ela toca vira ouro, mas eu trabalho muito mais que ela, no nosso juízo, muito benevolente para conosco e às vezes muito rígido para com os demais, a gente se pergunta, mas Deus, que injustiça é essa? Eu aqui, espírita, faço campanha do quilo há 10 anos, e agora essa doença? Por que, Senhor, comigo? Mas Emmanuel dizia para Chico, né? Mas a sua dor é maior ou é melhor do que a dor da família Rocha, da família Silva? A dor da família Xavier é maior ou melhor do que as outras? Emmanuel estava dizendo para a gente. Quando a gente pergunta por que comigo, na verdade, a humildade nos convida a perguntar por que não comigo? Não é? Então, nessa primeira parte da nossa reflexão, queremos dizer, repetindo Emmanuel e também repetindo Kardec e os espíritos superiores, que as doenças que parecem nos atingir aqui na Terra, na verdade, elas são processos curativos. Eu sei que é fácil falar isso, mas às vezes quando bate a nossa porta, é mais desafiador. Mas é por isso que nós estamos aqui, juntos, estudando, meditando, tentando sentir o Evangelho para melhorar. E não vamos ficar nisso, né? Vamos aqui para algumas questões práticas, algumas dicas práticas que os Espíritos nos dão. E aí vai uma segunda sugestão bibliográfica, que é um livrinho muito carinhosamente escrito por Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, que se chama, olha só, Momentos de Saúde. É um livrinho, né, muito aqui singelo, mas com lições preciosas que a benfeitora Joana de Ângeles, pela mediunidade do nosso querido Divaldo Pereira Franco, nos traz. E eu só vou aqui compartilhar com os amigos e com as amigas, né, a segunda sugestão, segundo para a casa da noite, esse livrinho. Olha só, amigos, Joana de Ângeles conta um caso aqui no capítulo 5, cujo título é Saúde e Bem-Estar. Então vamos abrir um pequeno parênteses para dizer que o verdadeiro conceito de saúde, bem compreendido pelo Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, é um bem-estar. Bem-estar orgânico, mental, social, porque precisamos, nós somos seres gregários, Aristóteles diria isso há mais de 2000 anos. Estamos aqui, né, provisoriamente, meio que convidados a ficar em casa o máximo de tempo que a gente puder,
Mas graças a Deus, Deus mandou a tecnologia e outras maneiras de comunicação, de intercâmbio, porque somos seres sociais, somos seres gregários. E faz parte do conceito de saúde a saúde social, de alguém que se relaciona, que sai da sua própria ilha e se abre para conhecer a dor, a experiência do outro. Por isso, diria Divaldo, repetindo os espíritos superiores, o solidário não fica solitário. Então, se estamos nos sentindo sozinhos, os espíritos nos convidam, vamos sair da nossa casinha mental ou física, e vamos visitar pelo menos uma vez por semana. E isso não precisa do movimento exterior, é possível fazer isso sem sair de casa. Vamos visitar a dor do outro, a experiência do outro, através de um telefonema, dedicar o nosso ouvido para ouvir também o outro. Muitas vezes a gente quer ser ouvido e é legítimo, mas quantas vezes a gente quer se dispor a ouvir o outro? Às vezes a gente está tão barulhento no nosso íntimo que não sobra tempo para ouvir o outro, que dirá para ouvir a Deus. Então, tem um dito popular que diz assim: silencie o seu interior, porque você está gritando tanto que não está sobrando capacidade íntima para ouvir a Deus. Joana de Ângeles, então, nesse capítulo, nos mostra que a saúde é esse bem-estar fruto de um equilíbrio íntimo, que vem de um pensamento reto. Então vou conseguir pensar só coisas boas, né? Só bons pensamentos 24 horas por dia? Não me parece algo próprio de espíritos matriculados no Hospital da Terra, via de regra. Então é claro, e aí Emmanuel também explica isso no livro Pensamento e Vida, no capítulo Associação, que vão chegar pensamentos para nós de outras inteligências, porque nós estamos numa permuta constante de pensamentos, de vibrações, de sentimentos. Então, seja nós emanando, seja pensamentos chegando, vão visitar a nossa casa mental, vibrações, sentimentos e pensamentos que não são sadios. Então, Emmanuel vai nos dar uma dica no livro Pensamento e Vida. Às vezes a gente, ainda por imperfeição de cada um de nós, não consegue evitar que eles cheguem. Mas através de disciplina, nós já vamos conseguir afastar o mais rápido possível esses pensamentos. Então, ai meu Deus, estou pensando besteira, né? Deixa eu abrir um livrinho aqui para mudar a minha faixa vibratória. Deixa eu fazer uma prece, uma oração para pedir ajuda. Tem que ter humildade, tem que saber pedir ajuda. Às vezes a gente não dá conta sozinho, mas os espíritos respondem no livro dos espíritos. Não hesitem, não precisa ficar assim com vergonha de ajuda. Nossos mentores, nossos anjos da guarda estão sempre postos a nos auxiliar. Só que aí vem a lição de Joana de Ângeles. Então olha que interessante, amigos. Ela no finalzinho desse capítulo 5 conta um caso aqui muito singelo que vai nos trazer uma boa reflexão já nessa segunda metade da nossa reunião virtual. Prestem atenção. Diz Joana: narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma via tortuosa quando encontraram um homem piedoso que, ajoelhado, rogava a Deus o auxiliasse a tirar do atoleiro o carro em que seguia. Então, olha só, um sábio com seus discípulos encontra um homem piedoso que orava a Deus para Deus o ajudar a tirar o carro do atoleiro. Todos olharam aquele homem, se sensibilizaram, mas como o sábio seguiu em frente, eles também seguiram, os discípulos também seguiram. Alguns quilômetros à frente,
eles encontraram outro homem na mesma estrada tortuosa. E esse homem também estava com o carro atolado no lamaçal. Só que o homem esbravejava, reclamava. Só que ele estava lá tentando tirar o carro dele do atoleiro. Esse segundo homem, que estava lá esbravejando, reclamando da vida, mas estava se esforçando para tirar o carro do atoleiro. Aí o sábio, comovido, diz Joana, propôs aos discípulos: opa, vamos ajudar aqui esse homem. E rapidamente, né, com a ajuda dos discípulos e do próprio sábio, aquele homem conseguiu tirar o carro do atoleiro e, muito feliz e agradecido, ele disse ao sábio, né, e àqueles seus discípulos: muito obrigado, e seguiu em frente feliz. Só que aí os aprendizes não entenderam, ficaram surpresos e perguntaram para o sábio: mestre, o primeiro homem orava, era piedoso e nós não o ajudamos. Este que estava ali, rebelde, que vociferava, recebeu o nosso apoio. Por quê? Aí, sem se perturbar, diz Joana de Ângeles, o sábio elucidou seus discípulos. Prestem atenção, amigos. O que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que lhe competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. Será, pois, ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, te disponhas a retirar o teu carro do atoleiro, a fim de seguires feliz e adiante, com saúde e bem-estar. Perceberam por que Joana de Ângeles trouxe essa singela lição? Porque muitas vezes nós, e aí estamos falando para espíritas cristãos, ou candidatos a cristãos, que somos todos nós, ou simpatizantes, né? Porque aqui neste encontro virtual podem ter, e são muito bem-vindos, pessoas que não são espíritas, mas diríamos que são no mínimo curiosos, né? Senão não estariam dedicando tempo aqui. Mas é muito interessante porque Joana de Ângeles conta esse caso num livro que se chama Momentos de Saúde, que é para nos dizer que muitas vezes nós terceirizamos aquela missão que é nossa, queremos terceirizar para Deus, para o esposo, para o chefe, para o guia espiritual. Não é verdade? Então, amigos, podemos agora entender por que o título do estudo se chama Cura e Autocura. Joana de Ângeles, contando para nós essa historinha do sábio, respondeu. E digas de passagem, Jesus já tinha nos respondido há 2000 anos, não é? Mas é natural. Deus não usa violência, Deus usa o tempo. Então, quando a gente fala assim, Jesus já falou isso há 2000 anos, não é para a gente ficar assim, nossa, eu sou ignorante demais. Por que eu não entendi isso até hoje? Não. Vamos ter autocaridade. Como é que eu vou me curar sem autocaridade? Porque se a gente meditar sobre a cura, vamos entender que o roteiro para a cura se chama caridade, que é o amor em ação. Impossível se curar sem benevolência para com todos. Que a resposta da questão 886 do Livro dos Espíritos não é benevolência para os meus colegas de partido político, benevolência para quem torce para o mesmo time que eu, não. Benevolência para com todos. Porque como é que eu vou garantir o meu bem-estar íntimo através de vibrações sadias e sentimentos e pensamentos equilibrados
sem benevolência. Não tem jeito. Sem indulgência, sem tolerar o marido, a esposa, o filho rebelde, a filhinha, que está ali em casa fazendo bagunça enquanto você está em teletrabalho. Olha os desafios do teletrabalho, né? Está ali você concentrado, aí sua filhinha entra, faz bagunça. E aí? A gente, infelizmente, ainda por invigilância, esbraveja, briga. Mas é uma menininha de 4 anos, o que você quer que ela faça? Ela está ali para ser educada, para aprender. E não vai ser com berros, né? Porque a nossa voz é o nosso retrato sonoro, que nós vamos educar quem quer que seja. Mas tudo bem, às vezes a gente, por invigilância, cai nessas auto-armadilhas. Qual que é o convite? Recuperar o mais rápido possível o equilíbrio, através de indulgência, tolerar os erros dos outros. Porque conviver com aqueles que concordam conosco, diz Jesus, até os hipócritas e publicanos já fazem. Mas conviver com aqueles que nos contrariam e que divergem de nós é mais desafiador. E qual que é a terceira perna da caridade? E aí a mochila reencarnatória sem essa perna se torna pesada demais. Perdão das ofensas. Por isso, a autocura pressupõe a capacidade de perdoar. Porque sem perdoar, nós adoecemos. Então notem, a gente não perdoa para o outro, não. Tudo isso é um exercício íntimo, voltado para nós. O perdão nos liberta, o perdão nos leva à autocura. Ah, mas o outro é com ele, o processo é individual nesse caso. Se eu pedir perdão e o outro não me perdoar, diz Emmanuel no livro Vinho de Luz, aí já é na conta dele. Você não tem como obrigar o outro a te perdoar. Mas você tem o livre-arbítrio e a própria racionalidade, o próprio sentimento, para pedir perdão. Mas pedir sinceramente, pedir respaldado em atos, em mudança de atitudes, não é pedir da boca para fora. Todo dia você bate na esposa e depois pede perdão. Mas que perdão é esse? De lábio, fruto da hipocrisia. Isso não é pedir perdão aos olhos de um autêntico cristianismo. Mas perdoar aquele que te feriu é um processo de autocura. Você e eu nos libertamos daquelas pedras pesadas da mochila reencarnatória e seguimos em frente. Podemos até seguir devagar, mas seguimos em frente. E aí nós temos, né, meus amigos, já chegando aí nos momentos mais para o final dessas rápidas reflexões, não tem como nós tratarmos desse assunto sem nos lembrarmos do médico dos médicos, do médico de todos nós, daquele que cura verdadeiramente as nossas dores, que é Jesus Cristo. E se a gente vai estudar, por exemplo, no livro A Gênese, várias curas de Jesus que Allan Kardec estuda e esclarece, nós vamos nos perceber que ele já deu todas as pistas e dicas há 2000 anos. E aí vou trazer apenas uma das inúmeras curas do Cristo, que chama muita atenção de todos nós, que é a cura daquela mulher hemorroíça, que é aquela mulher que, notem, o Evangelho vai dizer, há 12 anos sofria de um sangramento. Já pensaram o que é isso? 12 anos de um sangramento. Já tinha buscado a medicina terrena da época, já tinha gasto todos os seus recursos e não tinha obtido a cura. Vamos entender por que trouxemos este caso real para o nosso estudo da noite, cura e autocura. Notem, diz o Evangelho,
esta mulher, ao saber que Jesus passaria pela cidade, ela tomou uma decisão. Estão lembrados? Então, amigos, autocura é, antes de tudo, uma decisão. Nós temos, no exercício do nosso livre-arbítrio relativo, que decidir. Eu quero ser saudável. Sem essa decisão firme, nas primeiras e leves tentações, nós vamos cair nos processos da doença. Doença mental, doença física, doença de sentimento, mágoa, inveja, ciúmes, orgulho, indiferença, vaidade. Então saibamos disso. Cura é processo que pressupõe decisão. Mas não é mágica, não. Decidi ser saudável, então a partir de amanhã eu estou plenamente curado e saudável. Ora, não sejamos infantis, no sentido ruim da palavra, para querer corrigir milênios de equívocos com minutos de proposta de vivência saudável. Então, tudo bem, o amor cobre a multidão de pecados, mas não é mágica. Tem um percurso a percorrer. E essa mulher hemorroísa se dispôs a percorrer esse percurso. E notem, ela pensou, se eu tocar a veste do Cristo, eu sei que eu vou ser curada. Como é que está a nossa fé, hein? Está desse tamanho? Dessa mulher? Meus amigos e amigas, ela estava há 12 anos padecendo de um processo de doença terrestre, de um sangramento que não cessava. Ela já tinha gasto todo o seu tempo, seus recursos, procurado vários médicos. Onde é que ela buscou fé para dizer assim, se eu tocar na veste dele eu vou ser curada? Ela não buscou no mercadinho da esquina. Ela não buscou com a vizinha. Ela buscou dentro dela. Então, todas as sementes da cura estão dentro de nós. Nós todos somos filhos de Deus. Deus nos ama. Jesus é o médico que Deus outorgou para comandar os destinos deste hospital chamado Terra. Estão achando, nós aqui, estamos achando que os destinos do planeta estão nas mãos dos presidentes das grandes potências? É claro que não. Emmanuel vai dizer no livro Pão Nosso, a Terra não é um barco desgovernado. Jesus está no leme. Tem notícia melhor do que essa? Saber que o médico dos médicos é que comanda os nossos destinos? Então aquela mulher buscou dentro do coração dela, e está aqui dentro do meu e dentro do seu coração, a semente da fé. Então aí vai a segunda dica prática. A primeira é, eu preciso decidir. Saúde pressupõe decisão. Eu quero ser saudável. Eu quero me curar. Eu me disponho a percorrer a estrada da cura. Por mais que ela seja cheia de desafios e de pedregulhos. Ninguém está dizendo que vai ser assim uma autopista alemã só retas com aquele asfalto bonito. Não. Vai ser uma estrada brasileira. Ainda com buracos, talvez até com trechos de terra. Mas se a gente se dispõe a percorrer a estrada da autocura, vem a segunda dica prática que esta mulher nos dá: a fé. Então eu não vou começar essa jornada buscando a cura e na primeira contrariedade, esse negócio é difícil demais, me libertar desse vício. Pode ser um vício mais simples, de comer chocolate em excesso,
ou um vício mais difícil, de droga, de álcool, etc. Porque notem que, mas então até comer chocolate afeta o meu equilíbrio? Depende. Tem problema comer chocolate? Lógico que não. A resposta é depende. Porque se você come 1 quilo de chocolate por dia, adianta falar, não, mas é diet. Mas aqui, saúde é processo de equilíbrio, de harmonia. Tudo em excesso, por mais gostoso que seja, né? Esse é um problema particular que eu tenho, que buscar forças na disciplina diária para construir a espontaneidade, né? Emmanuel vai dizer que a disciplina vem antes da espontaneidade. Se eu for seguir minha espontaneidade, eu vou comer 3 barras de chocolate por dia. E não tem como uma vida aqui orgânica e equilibrada com esses desequilíbrios na nutrição. Porque a nutrição, claro, que é um processo de captação mental de bons sentimentos e de bons pensamentos e também de emissão, mas nós não podemos ignorar a nutrição orgânica. Então, eu preciso cuidar do meu corpo físico, é claro. Não adianta eu achar, eu sou um espírito imortal, então não preciso cuidar do corpo, né? Então eu posso comer feijoada todo dia, né? 1 quilo, tá tudo certo. Não. Você vai desencarnar como suicida, ou eu, indireto, né? No mínimo. Como André Luiz chega lá no umbral e não entende por que ele era acusado de um suicida indireto. Então a fé desta mulher que o Evangelho nos traz é aquela fé que não é uma mera crença, é aquela fé que, por mais que a estrada esteja desafiadora, por mais que eu tenha perdido o emprego, esteja passando os meus desafios neste presente momento, mas eu tenho uma certeza: Senhor, seja feita a sua vontade. A sua vontade, Deus, é mais sábia e mais amorosa do que a minha. Eu não sei porquê, às vezes é legítimo, por que eu estou passando por isso. Às vezes eu até sei, né? Se eu fizer ali um exercício de humildade, né? Uma autoanálise, talvez eu vou chegar nas respostas. Mas vamos imaginar que eu não sei, neste momento eu não sei. Tudo bem, eu não sei as causas, porque essas causas podem ser pretéritas, inclusive de outras reencarnações. Mas de uma coisa eu sei, Senhor. Eu sei que isso é o melhor para mim. E que isso vai me levar à cura. Então meu carro está atolado. Mas eu estou aqui me esforçando para empurrar. Senhor, me ajuda. Manda aí bons samaritanos. Porque esse carro aqui sozinho eu não vou aguentar empurrar, não. Mas eu vou fazer a minha oração. Lembrando o caso que Joana de Anjos nos contou. É a fé, né, respaldada em obras. E não é obra para sair no jornal, para anunciar pelo megafone. É obra no meu cotidiano, no meu dia a dia. Então eu estou aqui suando, mas enquanto eu tiver energia, eu vou empurrar o meu carro reencarnatório, e pedindo a Deus ajuda. E detalhe que os espíritos nos dão milhares de depoimentos, é que a ajuda, antes da gente pedir, ela já chegou, não é verdade? Então a mulher hemorroísa, ela fala, se eu tocar na veste dele, eu vou obter a cura. E o que aconteceu? Ela teve que percorrer aquela jornada, enfrentar a multidão. Imagina ela ali, adoentada, tendo que se espremer no meio da multidão. Mas o que acontece? Ela toca na veste do Cristo e sai virtude a ponto de Jesus parar e falar assim, uai, meu Jesus é mineiro, tá, gente? Alguém me tocou. Quem me tocou? E os apóstolos até falam, Senhor, quem te tocou? Nós estamos aqui no meio dessa multidão, está todo mundo te esbarrando, né? Nós estamos aqui, juntos e misturados, está todo mundo te tocando. Como assim quem te tocou?
Jesus fala: não, não, não. Alguém me tocou diferente, porque eu percebi sair de mim virtude. E a mulher, ela fica meio sem jeito. Ai, 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 agora? E agora? Mas ela cria-se uma coragem íntima. Imagina, né? Devia estar com medo, insegura ali no meio daquela multidão. E ela fala: Senhor, fui eu. Fui eu. Então ela não se absteve, não se acovardou, né? Não deixou uma timidez vencer. Ela enfrentou a situação, por mais difícil que tenha sido. Então a laborterapia é a terceira dica. Vamos sair do nosso comodismo, da preguiça, da acomodação mental, do monoideísmo. Vamos parar de falar mal do Brasil. Por mais difícil que esteja a situação, vamos olhar a metade cheia do copo. Porque Deus não é brasileiro, mas Deus ama o Brasil. Deus não tem nacionalidade, evidentemente. Esse dito popular é, no mínimo, pretensioso, né? E às vezes a gente tem que tomar cuidado com o bom humor, porque o bom humor esconde muitas vezes, né? O humor esconde preconceito, intolerância, racismo. Deus é brasileiro? Não. Deus é pai de todos nós. Não existe nacionalidade no sentido profundo. Mas aquela mulher enfrentou. E o que Jesus fala para ela? Assim como ele fala para diversos outros e outras pessoas a quem ele curou. E aí já estamos chegando no final do nosso encontro. Vá em paz. A tua fé te curou. Ao dizer isso, há 2000 anos para nós, Jesus está explicando por que o título do estudo, que não fui eu que escolhi, mas foi muito bem escolhido pela coordenação da casa, é cura e autocura. Porque se nós observarmos as curas de Jesus no seu evangelho de amor, ele várias e várias vezes diz assim: a tua fé te curou. E por que nós trouxemos esse caso da mulher que sofria desse fluxo de sangue? Porque achamos que essa cura do Cristo tem algo emblemático. Porque se vocês e eu percebermos, essa é uma das curas, diferente de várias outras que o Evangelho traz, que não ocorreu um ato de vontade deliberada e direta de Jesus. Igual outras, né? Jesus vai curar um cego, pega ali terra, né? E passa as mãos nos olhos do cego. Outras curas que ele faz ali em posição de mãos e através de transmissão fluídica, de processos magnéticos, estamos falando de um espírito puro que governa o planeta, ele curava com extrema facilidade, não é facilidade no sentido humano, né? Mas notem que neste caso, sequer houve, e Kardec explica isso no livro A Gênese, sequer houve uma vontade direta do Cristo. Foi aquela mulher que Kardec vai dizer assim, que ela, através de uma força que aspira o magnetismo de Jesus, ela alcança a sua cura. Por quê? E na resposta da questão 101 de O Livro Consolador, então notem que a doutrina espírita é toda harmonia e toda conectada, nesse sentido a doutrina espírita é o Evangelho do Cristo em plena saúde, para usar, né, um trocadilho com o nosso assunto da noite, porque Emmanuel já disse na resposta da questão 101 do Livro Consolador, que se os espíritos não trouxeram ainda as curas para as doenças que na Terra ainda são provisoriamente incuráveis, se por um lado eles não trouxeram, é porque nós ainda não merecemos. Mas
todos os fluidos e todos os remédios e substâncias já se encontram em nosso planeta. Tanto é que temos diversas oportunidades de procedimentos de cura que a medicina humana diz, mas como é que pode? E aí vamos chamar de milagre no sentido equivocado, né? Como se fosse mágica ou derrogação das leis de Deus. Não, é o cumprimento das leis divinas. Mas quem é o homem para achar que já conhece em plenitude as leis divinas? Então Kardec, ao explicar esta cura da mulher que sofria do sangramento, vai dizer que a fé dela, a vontade, a decisão e a sua disposição para ir em busca da cura, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida, foram tão fortes que provocaram uma aspiração magnética que mesmo Jesus não tendo ali, num exercício direto de consciência, decidido que ia impor as mãos ou fazer qualquer procedimento curativo, aquela mulher alcançou a autocura graças à sua fé e à sua determinação. Queridos amigos e amigas, significa então que nós vamos alcançar as curas plenamente para as nossas doenças? Nesta encarnação, nem sempre. E aí caminhamos para uma reflexão final. Lembremos que paciência é pressuposto do paciente. O tempo da cura é o tempo de Deus. Amigos, não precisamos e nem devemos gastar energia pensando na cura. Devemos marchar em busca do caminho, que é o Cristo. Justamente porque muitas vezes as causas das nossas doenças não são desta vida, desta encarnação. Então, como que eu vou alcançar uma cura em 10 anos para uma doença que eu estou cultivando há 2000 anos, por exemplo? Não sabemos, não está na nossa capacidade saber se a cura virá nesta encarnação. Mas, e aí consola saber que a cura virá. Isso nós temos a certeza absoluta. A fé, em nosso caso, se traduz em certeza, que conjuga novamente ciência e religião. Então não é uma fé cega, faca amolada, como cantou o nosso músico. Aqui é uma fé respaldada numa certeza. A cura certamente virá. Quando? Não sabemos. E nem precisamos nos preocupar, porque o relógio de Deus é muito mais preciso do que o relógio suíço mais caro da joalheria humana mais badalada. O relógio de Deus, ele tem 2 ponteiros. O ponteiro da sabedoria absoluta e o ponteiro do amor pleno. E Deus quer que todos os seus filhos sejam curados, autocurados, para terminar aqui as nossas reflexões. E isso virá no tempo certo. Cabe-nos, é verdade, marchar sem moleza, né? Sem excesso de preguiça, de morosidade, mas também sem correria. A natureza não dá saltos. Não adianta achar, agora eu vou colocar aqui o Livro dos Espíritos debaixo de um braço, o Evangelho segundo o Espiritismo debaixo do outro. Olha, até vou colocar o Consolador aqui de travesseiro e vou acordar espírito superior. Não. Não nos preocupemos
com resultado. Marchemos diariamente, como todo bom mineiro, né? E aqui é uma metáfora, pode ser um mineiro de Brasília, da Bahia, o mineiro de Manaus, não importa. Mas o mineiro naquele sentido de que está sempre atento, que de bobo só tem a carinha, né? Para usar uma brincadeira, porque nós também somos mineiros. Nós não somos bobos, nós sabemos que estamos no caminho reto. Não sabemos quando chegaremos, mas podemos garantir que chegaremos no melhor tempo possível. E, na verdade, se pararmos para pensar, o melhor tempo possível é o hoje. Tomemos essa decisão. Eu e você queremos uma vida plena de saúde, de equilíbrio, de pensamentos, de sentimentos, respaldado em atitudes, em testemunhos, numa vivência simples no cotidiano da vida, sabedores que a espiritualidade superior sustenta as nossas lutas, os nossos desafios, e que a saúde plena é a herança daqueles que se candidatam com sinceridade a seguir o médico dos médicos, que é Jesus Cristo.